Meus irmãos, hoje nós finalizamos uma parte singular da exposição do perfil dos oficiais. Finalizamos, mas observando a necessidade de um adendo na exposição, que será a próxima exposição que nós estivermos experimentando aqui nessa epístola, onde nós refletiremos sobre a esposa dos oficiais. Mas nós fomos muito bem orientados por Paulo, e por isso não nos deteremos tanto no perfil dos diáconos, porque existem muitas coincidências aqui entre as duas listas. Então, observando os rigores da lista dos pastores, dos presbíteros ali, que faz referência à lista dos oficiais. Existem particularidades específicas de cada um, mas o ponto da rigorosidade faz referência ao oficialato, aqueles que serão instrumentos a serem imitados na igreja, de condução da igreja. Então tem muitas similaridades, nós somos muito bem orientados aqui por Paulo quanto a essa questão, por isso nós refletimos tanto. Então, para os diáconos nós nos deteremos apenas um pouco. Será 2 pregações, a última que nós tivemos e essa, e depois nós refletiremos talvez algo muito, mas muito esquecido mesmo, talvez especialmente pelo trabalho tão anônimo que é exercido pelas esposas dos oficiais, e por isso com muita facilidade, muito esquecidas, muito desprezadas, e não percebido o peso que elas carregam, o peso que elas suportam. E é interessante porque Paulo faz questão de explicitamente mencionar a necessidade de mulheres piedosas aqui, apontando para o oficialato. Então nós vamos observar um pouquinho disso. Nós temos refletido nessa série Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. A ideia é, expondo essas epístolas, olhando essas características, deixar muito explícito a filosofia de ministério que nós observamos nessa igreja, o que é requerido dos oficiais, como nós vimos explicitamente aqui no capítulo 3, mas de várias formas implícitas, através das exortações, das exigências, da função que os oficiais devem fazer ali. Onde nós vimos até aqui, até antes do capítulo 3, nós vimos justamente esse perfil sendo colocado em prática nas exigências de Paulo quanto ao dever de Timóteo ali, que foi para Éfeso, para socorrer aquela igreja. Então existe um trabalho de revitalização. A igreja está perecendo, o mundanismo está assolando a igreja aí de forma muito ampla, de forma muito extensa, de forma muito profunda. E aí é interessante porque Paulo mostra que o remédio aqui são homens piedosos, convictos de seu chamado para solucionar as enfermidades daquela igreja. É interessante porque esses homens são colocados aqui como meio de edificação, como meio de transmissão de bênção ali, veículos de bênção para aquela igreja. É muito difícil falar isso, irmãos, hoje, por causa dos apóstolos, por causa dos falsos pastores, falsos mestres. Muito difícil, assim como é difícil falar sobre dinheiro na igreja também. Mas são temas bíblicos, são posições bíblicas que são abusadas por eles. Mas o ponto de Paulo, isso fica muito claro. Homens piedosos, convictos de sua convocação, de sua vocação, de sua missão, de seu chamado, são instrumentos que transmitem graça a outros irmãos ou à igreja. Então isso fica muito evidente. Paulo não faz uma oração para que aquela igreja seja completamente revitalizada. Paulo envia o homem para separar homens para serem colunas naquela igreja. E aí, o trabalho direcionado para eles, exigido deles, é absurdamente impossível a eles. Por isso, a necessidade de tamanha dependência. E aí nós temos refletido sobre isso. A rigor, a igreja é liderada por pastores e presbíteros.
Esses são responsáveis pelo ensino da palavra e pela supervisão da igreja segundo essa palavra. A rigor, a igreja não é liderada por diáconos. A igreja é liderada por pastores e presbíteros. Dentre várias evidências que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, a diferença das duas listas de virtudes aqui deixa muito claro isso, o versículo 5 e o versículo 12 do capítulo 3, como nós vamos ver mais na frente ali. Os diáconos, eles são apontados como obreiros, aqueles que atuam para viabilizar o trabalho dos presbíteros. Sem o trabalho dos diáconos, o trabalho dos presbíteros fica quase que inviabilizado. Pode ser viabilizado por algum tempo, até que esse pereça, que esse seja completamente esgotado, e então a igreja sentirá as consequências desse esgotamento. Então, para que os pastores e os presbíteros alcancem o que é requerido deles, é necessário, então, a figura dos diáconos, como nós observamos no último sermão ali. E essa figura ela foi levantada, e isso é um ponto de destaque, no período do ministério apostólico. Os próprios apóstolos que tinham dons que nós não temos, tinham o poder da inspiração que nós não temos, eles observaram a necessidade para o progresso, para a edificação da igreja e o avanço do reino, que são justamente os diáconos. Sem eles, o caminho fica tumultuado, o caminho fica carregado de entulhos, o que torna inviabilizado aí o progresso da igreja e, consequentemente, o progresso do reino. Então, ter pastores e diáconos não é uma opção, é uma necessidade para o avanço do reino nesse mundo caído. Deus estabeleceu assim, observando as necessidades justamente estabelecidas entre a igreja e o mundo aí. O fato é que quando nós observamos essas duas listas de virtudes dos oficiais da igreja, nós não estamos observando, por exemplo, descrições do ofício, descrições das funções, os deveres ali. Na verdade, nós estamos observando, isso Paulo faz expondo as necessidades, mas nós estamos observando descrições do tipo de pessoas aptas a exercerem o ofício. Então, lembrando um pouquinho da definição de diácono, que nós observamos no último sermão. A definição de diácono está ligada intrinsecamente à função que ele exercerá na igreja e no reino. Um diácono é alguém imitável, um homem sábio, separado e dotado por Deus para serviço de manutenção da igreja, cuja função é manter a unidade e a harmonia na igreja e desobstruir o caminho para o ministério da palavra. E embora nós não vejamos descrições das funções dos diáconos, na verdade isso é extremamente escasso, nós pegamos por implicações e nós só observamos ainda quando o ofício não estava completamente estabelecido, quando a função foi levantada como necessária, que é Atos capítulo 6. Ali nós observamos muita coisa, que é se preocupar com as mesas ali as necessidades da membresia, que estava causando falta de harmonia e falta de unidade. Mas nós observamos as descrições, por exemplo, para os pastores, para os presbíteros, mas nós não observamos as descrições para os diáconos. Para pastores e presbíteros nós observamos demasiadamente, muito amplamente isso, mas nós não observamos isso. Para nós compreendermos de fato os deveres e responsabilidades dos diáconos, nós precisamos compilar algumas informações aí, desenvolvendo as nossas reflexões teológicas. E aí eu já quero deixar claro para os irmãos que o sermão de hoje terá algumas partes assim mais teológicas, mais técnicas, para que nós possamos transpor um debate existente nessa passagem. Então, para que nós possamos formar as nossas convicções acerca de um debate existente, nós precisamos nos deter um pouco mais na exposição bíblica para perceber os prós e contras de cada visão desse debate. Mas nós chegamos lá ainda não. Ainda vamos chegar aí no versículo 11
e no versículo 12, mas vai demorar um pouquinho. Então, para a gente entender as responsabilidades, os deveres, nós precisamos fazer a compilação de algumas passagens e algumas reflexões teológicas. Por exemplo, nós precisamos analisar Atos capítulo 6. Mas nós precisamos entender que Atos capítulo 6, o ofício ali não está estabelecido. Na verdade, nós vemos a função designada aos 7 homens separados ali, embora o termo diácono não seja utilizado ali. Nós vemos a função, embora não seja utilizado o termo, mas nós vemos a necessidade do serviço ali. Nós precisamos também observar a própria descrição dos diáconos e implicitamente, e aqui é um ponto muito importante, quando nós contrastamos as duas descrições de perfis ali, nós precisamos implicitamente observar o que é exigido dos pastores e presbíteros é algo que somente eles são obrigados, são encarregados a fazer, porque eles são dotados para isso, mas que os diáconos não são exigidos de fazer tal tarefa, que é apto ao ensino. Então, observando isso, nós percebemos que uma das funções obrigatórias do diácono não é o ensino, embora ele possa exercer o ensino, mas esse não é um peso sobre ele. Por que seria um peso que pode o matar? Porque ele não foi dotado para isso. Ser dotado para a função é receber a estrutura necessária para suportar a carga da exigência da responsabilidade. É isso que é ser dotado. Como ele não foi dotado para isso, Paulo não observa essa descrição, e então isso nós observamos que não é função dele ser encarregado do ensino da palavra à igreja. Então, isso significa, assim como é reforçado em Atos 6, que os diáconos devem viabilizar essa responsabilidade do ensino e pastoreio da igreja. Eu vou ressaltar isso algumas vezes. Por que eu vou ressaltar isso algumas vezes? Porque ter esse entendimento forma a sua convicção de vocação. Para que não haja concorrência, entende? Para que não haja entendimento de hierarquia, de graus de posição. Aquele que sente-se vocacionado ao exercer o diaconato tem que entender profundamente o que é requerido dele, o que é exigido dele. Ele é aquele que vai na frente tirando os entulhos para que a palavra caminhe, para que a palavra prossiga. Ele tem que entender isso muito bem. Então, de forma muito prática, os diáconos eles devem atuar em qualquer serviço, qualquer necessidade que possibilite o desentrave, a liberação do caminho para o ministério da palavra. Qualquer necessidade que possibilite a liberação do caminho, seja nas manutenções, nas mais diversas possíveis, seja nas diversas necessidades de logística que a igreja tem, seja na tesouraria, seja no suporte à membresia, várias dessas necessidades e muitas outras que nós podemos destacar, deve ser a atuação dos diáconos. O tema do nosso sermão de hoje segue o mesmo princípio do que nós vimos nos presbíteros e do último sermão é o perfil dos oficiais, agora apontando para os diáconos. Nós vamos ver 3 pontos: o caráter, responsabilidades e uma qualificação em destaque aqui que Paulo utiliza. Então, o caráter. A porção dedicada aqui para os presbíteros ou para os diáconos, para o perfil dos diáconos, pressupõe o mesmo nível de exigência que foi requerido dos pastores ali, dos presbíteros, dos bispos, dos supervisores. Esse pressuposto está embutido no termo que inicia o versículo 8. Semelhantemente, da mesma forma quanto a diáconos é necessário. Então, esse freio aqui que nós observamos, esse termo que nós temos nas nossas traduções, é necessário, ele não existe no texto original, mas ele é implicado da porção anterior, justamente por causa da forma como o versículo inicia. Então, isso ressalta o mesmo nível de exigência. Só que nós observamos um detalhe quanto à aspiração. Ora, se todos nós somos servos, se o termo diáconos foi aplicado a Jesus, se o termo diácono foi aplicado a Paulo, se foi aplicado a Timóteo, se foi aplicado até para os
os anjos caídos, os demônios de Satanás. Se é requerido a todo cristão, como nós percebemos a aspiração para o diácono? Já que a algum nível todos nós somos diáconos, porque todos nós somos ministros de uns para os outros, ou servos uns dos outros, ou servos da igreja. Todos nós temos. Então todos nós servimos em alguma medida, porque isso é intrínseco à nova criatura. Nós temos que exercer os dons para a edificação mútua, para a edificação do corpo. Então o serviço, a diaconia faz parte da nossa Constituição. Mas aí, e quanto à aspiração? A aspiração é diferente para o diaconato do que em relação aos presbíteros. A aspiração explicitamente exigida aqui para os presbíteros, no versículo 1, obviamente também é requerida dos diáconos. No entanto, aqueles que serão separados para o diaconato, eles demonstrarão a sua aspiração justamente no nível de dedicação demonstrado pelo serviço e o cuidado da igreja. Restando apenas, conforme conveniência da igreja, reconhecer oficialmente alguns homens. São aqueles que são reconhecidos como servos dedicados, fiéis à igreja, cujo propósito é o zelo, a edificação, manutenção da igreja. Então, esses são separados. Isso quer dizer que o tipo de serviço que eles já realizam na igreja, esse é um ponto importante, não é para o reconhecimento da função, para então realizar o serviço. Por isso que, em alguma medida para os presbíteros e pastores, mas numa medida ainda mais necessária para os diáconos, esses já têm uma disposição profundamente estabelecida no meio do corpo, realizando os serviços necessários, observando as necessidades da igreja, suprindo as necessidades, as carências da igreja, se dedicando no anonimato, no secreto às necessidades da igreja. E esses que já realizam esses serviços devem ser apreciados para a igreja segundo a sua conveniência, assim como foi para os apóstolos quando separaram apenas 7. Mas esses devem se agigantar diante da igreja, crescer diante da igreja para que eles sejam apreciados. Eles já realizam o serviço e com isso eles testificam justamente a área em que eles foram dotados para servir. Eles não anseiam o público, eles não anseiam a audiência, eles não anseiam a visibilidade, eles consideram a si mesmo como aqueles que trabalharão na retaguarda, aqueles que trabalharão nos bastidores, aqueles que exercerão os seus dons nas estruturas da igreja. Por que isso é importante? Porque, conforme eu fiz referência, porque esses homens, eles servirão por vocação e não por ambição. Entenda, isso também acontece para os presbíteros, também acontece para os pastores, também acontece. Mas a dinâmica de serviço dos presbíteros e pastores é muito diferente dos diáconos, porque os presbíteros e pastores, eles não podem servir no anonimato, eles não podem ficar em silêncio, eles não podem escolher não falar, eles não podem escolher não aparecer, eles não podem escolher não se exibir fisicamente, eles não podem. Por isso, existe uma luta muito intensa para trabalhar essas características relacionadas ao ego mesmo, para os pastores e presbíteros. Por isso nós observamos hierarquias em igrejas massivamente pentecostais, onde existem os degraus, né, a serem subidos até alguém se tornar um pastor ali, até alguém se tornar um bispo, e o diaconato é apenas um desses degraus, ou um trampolim para isso. Esses entendem que a vocação deles é cuidar das estruturas, dos bastidores, das necessidades da igreja. Dessa forma, eles não observarão o diaconato como um tipo inferior de serviço, porque eles não recebem tantos aplausos, porque eles não recebem tantas palavras de admiração, porque eles não aparecem, eles não observarão isso. Por isso que eles servirão por vocação e não por ambição.
por eles não serem tão destacados, por eles não estarem constantemente diante do público, por a igreja funcionar muitas e muitas vezes por causa do trabalho dele, mas muitas e muitas vezes eles serem esquecidos. Eles não esperarão isso. Eles se satisfarão em servir, algo que eles já fazem. Quando a igreja observa homens assim, então a igreja deve colocar homens para serem apreciados para a honra da consagração, a honra do oficialato. Observando o que significa ser irrepreensível aqui, né? Então, diante dessa observação, vem o freio para análise. Então, não é só observar, vem a apreciação aqui. Então, quando isso acontece, nós ansiamos simplesmente quando acontece esse tipo de erro de percepção, né? Observando o diaconato como algo inferior, observando a função de diácono ou de anonimato como algo inferior, e quando nós não servimos por vocação, mas servirmos por ambição, quando isso acontece, e então nós simplesmente desejamos experimentar superioridade. Nós gostamos de aparecer. Nós gostamos de ser ouvido, nós gostamos do tapinha nas costas, nós gostamos das palavras de admiração, nós gostamos. E isso aconteceu, irmãos, várias vezes na história da igreja. Alguns desses acontecimentos, ou feitos por causa desses acontecimentos, perduram até hoje. E não demorou muito tempo, não, para posições serem fabricadas, por exemplo. Na igreja primitiva, surgiu, logo no século II, depois do período apostólico ali, surgiu a figura de um bispo como exercendo a proeminência sobre muitos outros bispos e congregações, que posteriormente foi chamado de arcebispo. Mas da mesma forma aconteceu com os diáconos, mas isso demorou um pouquinho mais, por volta do século V. Um diácono sobre muitos, que foi chamado de arquidiácono. Uma função completamente antibíblica, uma percepção completamente antibíblica. Ambas, mas por causa da necessidade de proeminência e por não perceber o que é a vocação, o que é o ofício. Por isso, quando a igreja observa indícios de vocação, então vem o freio. Por quê? Porque é o caráter que deve ser analisado, porque é o caráter que leva a essa consideração, a esse desejo de superioridade. É o caráter. Então, por isso o freio é acionado para que nós observemos. E aí, então, o pressuposto aqui desse freio, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário aqui. É necessário lembrar os irmãos, significa é inevitável, é inegociável, é indispensável, é obrigatório. A ideia é que o mesmo nível de criteriosidade deve ser colocado para ambos os ofícios. Por quê? Porque o ponto é preservar a boa reputação da igreja. É aquele que representará a igreja de forma mais enfática. Devem ser cristãos maduros, cujo comportamento, a conduta está acima de qualquer reprovação. Então, se nós observamos 11 atributos, 11 qualificações para os presbíteros, para os diáconos nós observamos 9. Dentre esses 11 e os 9, nós encontramos 6 que são paralelos, diretos aí, respeitáveis, não dado ao vinho, não gananciosos. O irrepreensível aqui exerce a mesma função para ambos os ofícios, ele sumariza o que significa ter um caráter aprovado, o que significa todas aquelas qualificações, Então, irrepreensível sintetiza, esposo de uma só mulher e governar bem a própria casa. Mas não tem uma finalidade outra para nós observarmos a comparação dessas duas listas aqui, como se fosse uma superior à outra, a não ser observarmos o que as diferenças nos ensinam. O que as diferenças dizem a respeito de cada ofício, porque diz algo. Caso contrário, Paulo não colocaria duas listas, mas apenas uma, e direcionaria para diáconos e direcionaria para presbíteros, para pastores ali. Mas existem diferenças. Então, o que essas diferenças querem dizer? E é isso que nós vamos verificar agora. Então, o meu ponto é que essas diferenças dizem respeito a responsabilidades, especificamente. Essa é uma dessas que eu já mencionei aqui.
ou a ausência de alguma responsabilidade ou a exigência de alguma responsabilidade. É isso que aponta as diferenças listadas aqui para os oficiais. Aponta para o que é exigido de cada um ou não. Por isso nós não nos deteremos muito nos atributos que são paralelos ao que nós já estudamos. Eu vou fazer menção de alguma coisinha em outra aqui, mas são quase que sinônimos, né? Então não importa para a gente, as particularidades é que é importante. Então quando ele diz no versículo 8, semelhantemente, aqui nós estamos vendo algo que diz respeito à responsabilidade. Semelhantemente, quanto a diáconos. Então Paulo aqui ele está orientando a Timóteo para que seja colocado em ordem a separação de oficiais, tanto para presbíteros, supervisores, como para diáconos. E ele diz, é necessário que sejam respeitáveis. Então, respeitável significa ser digno aqui. Isso é repetido para as mulheres no versículo 11. De uma só palavra faz referência a não ser... É o contrário de ser hipócrita. Não ser hipócrita, não ter duas palavras. Não inclinado a vinho, né, a muito vinho, ou não ser adicto, não ser viciado. Não ser preso a uma necessidade, não ser escravo de uma necessidade, não cobiçosos de sórdida ganância. Aqui o paralelo é o mesmo com os presbíteros. Por que isso? Porque a posição ocupada ali de proeminência facilita demais a extorsão, facilita muito a manipulação, caso ele tenha inclinações a isso. Se ele tem inclinações à ganância, se ele tem inclinações a amor ao dinheiro, isso precisa ser observado facilmente, rapidamente, porque isso será potencializado diante da posição que ele ocupa de influência. Então, imagina, aqueles que são colocados como oficiais da igreja, seja pastores, presbíteros, sejam diáconos, eles são pessoas imitáveis. E se eles são pessoas imitáveis, em alguma medida eles mostram para nós o que significa viver o que Cristo instruiu, o que Cristo exigiu, o que Cristo ensinou ali. Portanto, essas pessoas, em alguma medida, elas têm acesso ao nosso coração. Se tem acesso ao nosso coração, se for pessoas com má caráter, com inclinações pecaminosas, então essas pessoas não serão bênçãos, mas serão instrumentos de maldição. E nós conhecemos muitas e muitas histórias de líderes, de pastores, de pessoas de influência na igreja que usaram essa influência, usaram essa notoriedade para o seu próprio benefício. Nós conhecemos muitas, talvez até alguns aqui já passaram por isso. Então, versículo 9. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Consciência limpa aqui faz referência à piedade, à santificação, à pureza. A ideia de que ele não seja acusado por pecado. Ele viva a vida cristã, e aí faz referência a não ser hipócrita, por exemplo. Ele vive a vida cristã, ele é um exemplo dentro da igreja e ele não é acusado, ele é experimentado naquilo que ele vive, que é a instrução do Senhor. O mistério da fé aqui faz referência ao Evangelho. Paulo fala isso claramente em Efésios. O Senhor Jesus Cristo trouxe a revelação justamente desse mistério, que é essa união entre povos. Antes havia judeus e gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E dos dois, essa obra criacional que o Senhor refez em Cristo Jesus, dos dois o Senhor fez um. E agora a unidade deve ser prevalecida. E isso diz muito a respeito da função, por exemplo, do diácono, da responsabilidade. Por isso o tato que ele tem que ter com a membresia, por isso a dinâmica que ele tem que ter com as necessidades da membresia, com a dinâmica da vida da igreja, observando a membresia. E aqui Paulo está apontando para essa fé prática, né? Conservando o mistério da fé, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a consciência limpa. Então é fé e prática na vida desses homens. Eles devem ser marcados pelo Evangelho. A piedade, a santificação deve ser visto nele.
E esse é um ponto importante quanto à responsabilidade. Geralmente, o que nós vemos são diáconos que muitas vezes exercem função de presbíteros. Diáconos ou que são obreiros, que são encarregados por congregações, diáconos que dão aula na igreja, que pregam costumeiramente na igreja, como se isso fosse uma responsabilidade ou uma função. Esse ponto aqui é importante porque, embora não seja uma responsabilidade, uma exigência dele, é algo que ele pode experimentar. O ministério da fé faz referência à revelação do plano de Deus, que nós encontramos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa uma linguagem similar em Efésios capítulo 3 para fazer referência a essa unidade criada. É por ele ser experimentado no Evangelho que ele vai perceber ou ele vai entender o significado da importância dessa unidade. Não é por pragmatismo, mas é por entender que a evidência dessa unidade, a experiência dessa unidade é parte essencial do plano de revelação de Deus. Não é porque nós gostamos de viver em harmonia, não é porque a unidade entre irmãos é cômodo para nós, mas é porque viver essa unidade, manter essa unidade, é evidência de que nós somos parte da revelação do plano de Deus. Não é porque nós gostamos, é uma evidência. É o que nós lemos hoje pela manhã em João 17. Essa unidade entre nós e com Cristo que testificará da unidade entre Deus o Pai e Deus o Filho. Nós somos testemunha, é evidência disso. Então, se eles são experimentados nessa revelação, nesse conhecimento, nesse plano de Deus, isso quer dizer que diáconos, eles podem exercer o ensino da igreja, mas essa não é uma obrigatoriedade para ele. Algumas vezes, quando nós falamos sobre isso, nós encontramos, eu já encontrei isso, por exemplo, quando fui falar sobre os diáconos, né, o que é um diácono, as funções de diácono, algumas pessoas que estavam ali ouvindo se levantaram e questionaram por que eles não podem pregar, por que eles não podem ensinar na igreja, porque oportunidades não são dadas a ele para isso. Você percebe o que está acontecendo aqui? O ponto aqui é a aspiração. Eles ocupam um ofício, mas aspiram para outro. Então, talvez esse ofício que eles estão ocupando, eles não estão ocupando por vocação. É muito provável que seja por ambição, porque eles não se satisfazem nesse ofício que estão ocupando. A vocação nos dá satisfação naquilo que estamos fazendo. Nós não temos ciúmes de outro. Nós não ansiamos por outro, porque nós nos satisfazemos nisso. Embora não seja proibido de forma alguma um diácono pregar, ensinar, porque ele tem que ser experimentado nisso também. Afinal de contas, ele instruirá de forma prática, segundo o Evangelho. Mas isso não é uma obrigatoriedade, não é exigência dele. E aqui diz respeito, então, a essa responsabilidade, ausência e necessidade. Versículo 10 diz, também sejam estes primeiramente experimentados. Aqui faz referência ao que Paulo falou dos presbíteros, para que não sejam impostas as mãos precipitadamente, por exemplo, sobre neófitos, né? Aqui é equivalente a neófito. E aqui diz respeito justamente a ser testado quanto a ser experimentado naquilo que eles devem conhecer, que é justamente o versículo precedente aqui. O ministério da palavra, o mistério da palavra, e fazer isso de consciência limpa. Então, eles têm que ser apreciados e experimentados se isso realmente é verdadeiro. E se mostrarem irrepreensíveis, repreensíveis a quem? A igreja. É a igreja que avalia. Então exerçam o diaconato. Isso porque eles precisarão lidar corriqueiramente com situações muito delicadas da membresia. E aí eles precisam ser pessoas sábias, pessoas maduras. E aí então nós avançamos um pouquinho mais e chegamos em uma qualificação que Paulo destaca aqui explicitamente. É óbvio que isso está implícito lá para os presbíteros, mas implicitamente nós observamos aqui. O versículo 11 diz assim, essa é uma qualificação em destaque. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário
que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E aqui nós entramos numa discussão sobre as diaconisas. E nós precisamos nos deter aqui para a gente fechar essa questão e assim formar mais uma parte da convicção da nossa igreja quanto à consagração ou não de mulheres ao diaconato, quanto à consagração de diaconisas. Quando ele usa a terminologia aqui da mesma forma quanto a mulheres, e aqui é onde começam as discussões. O termo utilizado para mulheres aqui é um termo genérico, quer dizer mulheres mesmo. Não tem uma inclinação para diaconisas, não tem inclinação para outra área, é mulheres mesmo. E pode se referir tanto às mulheres de uma forma geral, e se entender dessa forma, as mulheres de uma forma geral, alguns aplicam então ao oficialato, ao ofício que ele vem descrevendo. E se for aplicado ao ofício, então pode-se entender que as mulheres eles podem ser as diaconisas ali, receber a consagração do ofício. Ou pode estar se referindo às esposas do diácono, que cabe melhor ao contexto aqui. Mas vamos desenvolver mais um pouquinho essa questão. Considerando que a liderança da igreja é responsabilidade dos pastores e presbíteros, e aí dentre muitas evidências que nós encontramos no Novo Testamento, isso fica ainda mais explícito na diferença que Paulo coloca aqui no versículo 5 e no versículo 12. O versículo 5 ele diz o seguinte, ele deixa isso muito explícito. Ele diz, versículo 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? No versículo 12 nós vemos a ausência daquilo que é dito no versículo 5 e o versículo 12 diz respeito aqui aos diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, algo muito claro, a liderança da igreja, a rigor, é exercida por pastores e presbíteros. Nós podemos entrar em outras questões de ter, por exemplo, diáconos na diretoria da igreja, diáconos na liderança da igreja, mas isso é conveniência da igreja, segundo a maturidade e a sabedoria daqueles que são diáconos. Isso é conveniência da igreja. Mas, a rigor, a liderança da igreja é exercida por pastores e presbíteros, que são aqueles que são bem mais experimentados na palavra, foram dotados para isso, receberam poder do alto para isso. Isso é ponto, né? Então, considerando também que aos presbíteros é reservado o dever de ensinar, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que a liderança da igreja é de responsabilidade de quem? Dos presbíteros e diáconos. Dos presbíteros e pastores. Os presbíteros e pastores devem ser homens ou mulheres? Homens. Então, pronto. Considerando que uma das características de exercer autoridade sobre alguém é justamente exercer a função de mestre, exercer a função de ensino, que é reservado para quem? Pastores e presbíteros. Então, considerando isso, não haveria problema. Apenas observando esse texto, não haveria problema compreender que o ofício estaria apontando para as mulheres. E aí, pensando dessa forma, não haveria problema em entender que as mulheres podem exercer o oficialato aqui e serem diaconisas. Por quê? Porque elas não estariam exercendo posição de autoridade. Capta o meu desenvolvimento racional, lógico aqui. Por que isso? Porque vocês vão encontrar igrejas reformadas que observam a função ou o ofício de diaconisa. Inclusive a igreja do pastor Mark Dever. A igreja do pastor Mark Dever reconhece diaconisas, certo? Então capta aqui o meu ensino, o meu raciocínio. Se nós considerarmos isso nessa questão de autoridade, não haveria problemas observando esse texto aqui, já que diaconisa não é colocado como autoridade na igreja. Eu faço esse tipo de observação, né, quanto à interpretação aqui, apenas para mostrar que essas igrejas que reconhecem diaconisas não são necessariamente antibíblicas. Eu estou mostrando para vocês o raciocínio que eles têm. Eles têm um contudo aqui. Contudo, para interpretar um texto bíblico, especialmente textos obscuros, isso foi chamado na teologia reformada de analogia da fé, textos obscuros têm que buscar a sua interpretação em textos mais claros.
E aqui eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu sei mais teologia do que o pastor Mark deve. Não tenho nenhuma. Absolutamente. É meu tutor, embora não me conheça. É meu tutor, né? Não tenho nenhuma. Mas é por questão de convicção, por questão de consciência, certo? Então, se nós observamos um texto obscuro nas Sagradas Escrituras, nós vamos a outros textos bíblicos que são mais claros para lançar luz a um texto que é mais obscuro. Obscuro aqui não é de filme de terror, não é isso. Obscuro é que é difícil a elucidação, né? Nós vamos a outros textos mais claros. Então, dessa forma, é muito gritante o fato de, ao escolherem 7 ali em Atos capítulo 6, só tenham escolhido homens sob a orientação dos apóstolos para escolherem apenas homens. Então, isso é muito gritante. Mesmo que ali esteja fazendo referência à função e não ao ofício. Mas o ofício está ali de forma seminal. Ali é a base para o oficialato. No entanto, os defensores das diaconisas, eles observarão que existe Romanos capítulo 16, versículo 1, onde Paulo se refere a Febe como diaconisa ali. Algumas traduções vai trazer esse termo diaconisa. Então, Romanos 16, 1, vamos a esse texto. E aí é verdade que pesa o fato de que Paulo também usa o termo diáconos ali. Ele usa esse termo diáconos, aqui o substantivo, portanto aqui o substantivo faz referência à função ali, o ofício, a função, o ofício ali, para se referir a Febe. Mas quando nós observamos Romanos capítulo 16, versículo 1, quando Paulo escreve, ele diz, a nossa irmã Febe, que está diácono, que aí na tradução é servindo, né? Que está diácono. O pronome aqui que é utilizado é feminino, mas o substantivo diácono é masculino. E isso faz toda a diferença. Primeiro porque o está aí está fazendo referência a um particípio e não indicativo, senão seria Febe, porque a nossa irmã Febe é diáconos. Seria um indicativo. Ela é. Está é um particípio. O verbo utilizado aqui é particípio. Então, ela está exercendo algo. Ela está fazendo algo aqui. Então, está diácono. Por isso que a tradução fica aí servindo. Está servindo aí. O termo diáconos aqui é masculino, não é feminino. Por quê? Porque a forma feminina, que é uma transliteração, diáconos, no grego é diáconos, e diaconisa, na nossa língua também é uma transliteração, é diaconisa mesmo. Porque essa terminologia feminina ainda não havia sido criada. Nós observamos, irmãos, a primeira referência da terminologia feminina diaconisa apenas no século IV, lá no Concílio de Nicéia. Por isso, justamente pela construção que Paulo faz aqui, é muito difícil afirmar que ele está usando o termo para se referir ao ofício e não observando Febe como uma serva, como uma irmã que tem servido dedicadamente à igreja do Senhor. Porque esse é um termo muito genérico. Quando nós não observamos esse texto, esse termo dentro de uma lista oficial para direcionar a separação de oficiais ali, fica muito difícil interpretar outros termos em outras partes das Sagradas Escrituras como se referindo ao ofício. Fica muito difícil aqui. E até mesmo porque, por exemplo, Paulo faz a mesma construção quando ele fala de Timóteo. A mesma construção que ele faz a Febe, ele faz a Timóteo. Olha no capítulo 4, no versículo 6 de 1 de Paulo a Timóteo. Paulo aqui, assim como Febe, por exemplo, não usa o artigo definido a diáconos ou o diáconos, ele faz a mesma construção. Se ele estivesse usando, e aí na língua grega isso é importante, se ele estivesse usando um artigo definido, seria difícil contestar. Seria muito difícil contestar, mas ele não faz isso. E aí é muito difícil seguir essa linha de que Febe era uma diaconisa enquanto oficial. Entenda, você é uma diaconisa se você serve, mas isso não quer dizer que você tem a consagração do ofício. Uma serva é uma diaconisa.
É o termo feminino para diácono, e diácono quer dizer servo, quer dizer ministro de uns para com os outros. Jesus Cristo é identificado assim, Paulo, Timóteo, todos são identificados assim. O ponto aqui é receber o oficialato, essa é a grande questão. Por exemplo, quando Paulo chama Timóteo de ministro, então se nós entendermos que a mesma construção faz referência a um ofício, nós vamos entender que Timóteo tinha alguns ofícios aí. Primeiro de ser delegado apostólico e depois de estar fazendo uma função de pastor ali, ou de presbítero ali em Éfeso, mas também era reconhecido como um diácono ali. E isso torna difícil a nossa interpretação. No entanto, é verdade que ao longo da história, muitas igrejas, até mesmo as igrejas batistas, tenham se utilizado dessa designação de diaconisa para conduzir as suas igrejas aí. Nós observamos isso. Mas por que eles fizeram isso? O meu ponto, irmãos, é que eles fizeram isso observando a existência de uma licença bíblica que ficou submissa ou escrava à conveniência da igreja. É isso que não torna essas igrejas, por exemplo, antibíblicas, e é isso que não torna pessoas que exercem o diaconato, sejam mulheres, não torna antibíblico, porque ele usou uma conveniência da igreja ali. Foi uma conveniência da igreja, segundo aquilo que eles interpretaram como uma licença bíblica aí. Contudo, o que isso quer dizer então? O que quer dizer essas mulheres então? Se nós observarmos especificamente ao texto, nós ficarmos no texto aqui, focalizados no texto, é muito difícil entender que Paulo está falando que o ofício de diaconato deve ser direcionado para as mulheres. É muito difícil. Primeiro porque existe um sanduíche ali. Ela está no meio de uma argumentação que é falado para diáconos homens. Depois que ele termina de falar direcionado para as mulheres no versículo 11, ele retoma no versículo 12 para falar aos homens novamente. Por que ele não usa a mesma terminologia semelhantemente ou da mesma forma e desenvolve agora a lista de perfil da mulher como exercendo o diaconato? Por isso que é muito difícil nós olharmos para o texto aqui, quando ele diz, o diácono seja marido de uma só mulher. Se ele estivesse desenvolvendo a argumentação, ele poderia também dizer, a mulher seja esposa de um só homem. Mas beleza. Aqueles que são a favor da diaconia feminina podem argumentar, não, é porque naquele tempo, existia um costume em que o homem poderia ter mais de uma mulher, poligamia, mas não existia o costume de que a mulher poderia ter mais de um homem, poliandria, né, esse nome. Não existia esse costume, por isso que ele faz essa observação, mas ainda assim, se nós colocarmos no contexto do próprio texto, tendo em vista que Paulo volta justamente no versículo 12 a argumentar sobre os diáconos, retomando a linha de raciocínio no versículo 10, se houver uma ruptura aqui, é bem mais prudente compreender que ele esteja se referindo às esposas dos diáconos aqui. Então esse termo, que é genérico para as mulheres, poderia ser simplesmente entendido como esposas aqui. E dessa forma, não estaria apontando para o ofício, embora entenda, ela exercerá a função também, porque ela auxiliará o marido no trabalho de diaconia da igreja, sob a autoridade do marido, sob a liderança do marido, mas o ofício iria ser reconhecido diante da igreja para o marido, e a esposa tinha que ser respeitável, assim como o marido. É por isso que nós vemos aqui essas qualificações. Então, à luz do texto, o que fica evidente é que, e é isso é importante, parte do exame de qualificação do caráter é o exame do caráter da esposa. O interessante é porque Paulo deixa isso muito explícito, coisa que ele não fez para os presbíteros. Isso ressalta ainda mais o que é esperado da esposa dos diáconos, que elas se envolvam profundamente no mesmo trabalho que o esposo exercerá da igreja. Por isso que é exigido que ela seja também respeitável e de bom caráter. Então, findando esse debate aqui, o nosso ponto é a qualificação em destaque. Existe uma condição bem específica para a qualificação de diáconos. A forma como nós
Vemos lá para os presbíteros que governe bem a própria casa, e aqui está incluído, obviamente, o pastoreio da esposa, porque ela deve ser um exemplo para as irmãs. Paulo torna bem mais explícito aqui essa exigência, que obviamente está implicitamente ali para os presbíteros, ele torna bem mais explícito aqui aquilo que é esperado dos diáconos. É o mesmo rigor que a esposa do diácono também tem o caráter aprovado e seja um exemplo para as demais. E obviamente é isso que é requerido de todo oficial, irmãos, por causa da boa reputação da igreja. Mas nós não vamos nos deter nessa questão agora, porque na próximo sermão nós nos deteremos somente sobre o caráter das esposas, o caráter das esposas dos oficiais, da mesma sorte quanto a mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, não temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então, para a gente finalizar, Paulo finda o perfil dos oficiais, mostrando que o zelo e a dedicação no serviço da igreja como um instrumento necessário para o avanço do reino, possibilitando adequadamente o santo ministério da palavra, redundará em honra perante toda a igreja. É assim que ele finaliza com o versículo 13. É serviço por vocação. E servindo por vocação, isso lhe dará autoridade, intrepidez, portanto, honra perante toda a igreja. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos, de ter pessoas que servem a igreja por vocação, que não servem a igreja por ambição. Pessoas que não buscam os holofotes, mas pessoas que se satisfazem no ofício, no serviço da igreja do Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de mais uma vez ter a sua santa palavra exposta diante de nós. Nós te louvamos, Deus. Nós precisamos profundamente, meu Pai, que o Senhor levante no nosso meio, para a subsistência da igreja, homens que foram dotados por Ti, para edificar a igreja do Senhor, Deus, nas áreas que o Senhor mesmo os vocacionou. Faz isso, meu Deus, para que a Tua igreja cresça com sustento, com solidez, com força, Pai. Que nós possamos ver no nosso meio mais homens ansiando por isso, seguindo os seus estudos, seguindo a busca das suas profissões, mas com anseio profundo, ó Deus, de se dedicar intensamente ao serviço da igreja e buscando capacitação. Um dia o Senhor os chame, que nós possamos ter irmãs no nosso meio que percebam a honra de serem esposas de homens assim e juntamente com eles se dedicarem ao desgaste para a edificação da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.